Amados, vamos continuar a parte 2 do tema O Fermento dos Fariseus e de Herodes. O fermento é a doutrina. Aqui Jesus diz em Marcos 8, versículo 15. Vede, guardai-vos, né? Guardar é se proteger, é não se misturar, pois esse fermento, essa doutrina, acaba formando uma mentalidade errada. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Nós vemos que Jesus diz isso lá em Lucas 12, versículo 1. Cuidado com o ensino errado dos fariseus, que é a hipocrisia. Eles viviam de aparência, enquanto Jesus veio com a essência e diz que ele já morreu e ressuscitou. Diz agora Cristo em nós, esperança da glória. Eles preferem viver de aparência. Preferem viver de levar objetos ungidos, rosa ungida, viver pelo físico. A fé verdadeira está baseada naquilo que não vemos, naquilo que é espiritual. Mas a religião dos fariseus, ela é baseada no emocionalismo, na alma. É muita dança, é muito teatro, é muita emoção, é rosa ungida, é comércio gospel, leve esse objeto para casa, chore agora, faça esse acampamento pago, faça esse retiro pago. É cheio de atividades pagas que vivem de aparência. Jesus, quando morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, de modo que agora o homem tem comunhão com Deus no Espírito. Mas a religião dos fariseus quer viver de aparência. Quer viver com esse método. Por isso que os fariseus quiseram matar Jesus. Pois quando Jesus estava ali, mostrou que todo aquele ritual era inútil. Era vazio, era só aparência, era uma coisa estéril, não agradava a Deus. Aquela repetição, aquele ritual sem coração. Os fariseus descobriram que aquele sistema deles, aquele sistema dava muito dinheiro e posição. Então eles precisavam matar a Jesus para manter aquele sistema comercial, aquele sistema de enganação. Eles faziam longas orações para se aparecer, ganhar dinheiro. Faziam longas orações para ficar almoçando e jantando na casa das viúvas. Quer dizer, então esses fariseus, eles viviam de aparência. Eles viviam uma religião que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Jesus morreu e ressuscitou. Agora a nossa fé é que já somos abençoados. Já somos salvos por este sangue. Já somos agradáveis em Cristo. Não precisamos fazer um sacrifício financeiro para que Deus se agrade de nós. Não precisamos fazer obras para ser salvo. A obra é para galardão já como salvo em Cristo. E esse sistema faz com que a pessoa seja como Marta, ansiosa, tentando produzir na carne. E aí trabalham no púlpito ali magoados, sem preparo nenhum. Trabalham no púlpito misturado com fornicação, namoricos sensuais. Trabalham ali no púlpito como Marta, sem a vida espiritual, sem comunhão com Deus. Este é o fermento dos fariseus, uma religião de aparência, mas não uma religião de caráter espiritual, não tem o fruto do Espírito. Jesus diz em Mateus 23, 26, limpa primeiro por dentro e por fora tudo será limpo. Então os fariseus, eles eram por fora, eles tinham aparência, obra, consagração, eram homens de oração, homens de conhecimento bíblico, mas eles tinham uma vida suja, uma vida imunda, os seus pecados escondidos. Jesus chamou eles como sepulcros, né? Que por fora estava tudo branquinho, mas por dentro estava cheio de podridão. Então a doutrina dos fariseus que o Senhor nos chama para fugir é essa doutrina, amados, da religião dos homens, da religião comercial, da religião da aparência, aonde parece que Deus está lá, mas não está, aonde não se estabelece a coisa no Espírito. Se Cristo já abençoou e Ele habita em nós, agora vamos renovar a nossa mente, vamos santificar a nossa vida, vamos temer ao Senhor. Não adianta essa religião estéril. Não adianta essa ladainha morta. O que o Senhor quer é vida espiritual, é vida no Espírito. Já a doutrina do fermento de Herodes é isso também. Amados, Herodes era um homem promíscuo, um homem que só queria posição, um homem que usava de tudo para conseguir dinheiro e fama. Fosse preciso mentir, ele mentia. Fosse preciso matar, ele matava. Fosse preciso perseguir, ele perseguia, fingia. Então, era um homem totalmente dissimulado, que usava todos os meios para ter popularidade, fama e dinheiro. O que vemos hoje que vale tudo neste mundo, né? E ainda esses crentes mornos, misturados com mundanismo, eles ainda se dizem crente. Eles ainda abrem a boca e dizem, eu sou evangélico. E vale tudo. No meio do retiro, ali, parou o retiro, pago, né? Claro, tudo tem que ser pago. Aí o jovem que está tocando no púlpito lá vai tocar uma música mundana com o seu violão, né?
misturar, tocar música satânica, se inspirar em guitarristas do mundo. Vai ver filme de terror, o ídolo deles é um satanista. Aí eles tocam aqueles cânticos parecidos com os do mundo. A inspiração deles é água podre, água suja. É o fermento de Herodes. Fermento de Herodes, esses crentes, essa safra de crente misturado com Harry Potter. Esses crentes misturados com música do mundo, com futebol. Esses crentes misturados com novela, com filme de terror, com MMA, com lutas violentas. Mas eu sou evangélico. Eu sou um pastor, mas eu luto MMA. Deus me abençoa, eu dou um soco na cara dele porque eu sou atleta de Cristo. Esse é o fermento de Herodes. É o fermento que eu posso servir a Deus com competições. Eu posso servir a Deus misturado com carnalidade. Eu posso servir a Deus do meu jeito. Renúncia zero. Eu sou mundano como os vizinhos ímpios. Eu bebo, encho a cara, eu minto, me prostituo, mas estou lá na igreja lá. Aquela cara de cristão. Isso que o Senhor Jesus está mandando nós fugirmos. Fugir do sistema religioso dos fariseus, que vivem de aparência, e do sistema de hipocrisia também de Herodes, que fazia com que as pessoas pensassem que ele era um bom líder, porque Herodes cuidava da nação judaica. Herodes era o homem que cuidava do templo, ele ajudava o templo, ele era político tão bonzinho, ele ajudava o templo. É aquele político que ajuda o evangelho, mas lá na surdina, cheio de maracutaia misturada com escândalos. E estão ali na internet mandando o povo ir contra as autoridades. A Bíblia diz que nós devemos respeitar e orar pelas autoridades. Eles vão lá, batem de frente, ficam falando mal dos homossexuais na internet para que eles nunca vão para a igreja, para que eles nunca creiam em Cristo. Ficam criticando todo mundo, ofendendo todo mundo. Nós somos cristãos. E chegam ali na televisão, ali ficam batendo de frente com autoridades, falando mal do governo. Sabe, amados, ao invés de nós orarmos, intercedermos, pois a nossa pátria é no céu, devemos votar sim, devemos ter consciência cívica sim, devemos ajudar no que for preciso. O que está errado, mas não é dessa maneira, amados. A igreja não tem essa função de mudar o mundo, mas sim de tirar as pessoas do mundanismo. A igreja é o sal da terra e luz do mundo. Jesus nunca se misturou com política, irmãos. Hoje é uma igreja misturada com política, com maçonaria. Uma igreja misturada com mundanismo. Pastores me convidaram uma vez: ô pastor, que tal você pegar os membros da tua igreja aí e fazer um time de futebol para lutar contra mim aqui, eu e meus obreiros aqui, fazer a igreja contra a igreja? Irmãos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, competições, os que fazem tais obras não herdarão o reino dos céus. Aonde que Jesus vai ungir eu para dar uma canelada no outro? Aonde que Jesus vai me ungir para mim ganhar um troféu, uma medalha, para que o outro fique chorando? Irmão, isso não é coisa do Espírito Santo, isso é tão básico. Isso não é obra, Deus não nos unge para isso. Deus nos unge para curar enfermos, expulsar demônio e consolar os tristes. Esse é atleta de Cristo. Atleta de Cristo é aquele que está se enchendo do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai que o alistou, não para andar na carne. O Senhor não nos chama para isso, para lutar contra carne e sangue. A nossa luta é contra demônios, é contra o pecado, é contra a impureza, é contra as doenças, principados e potestades de miséria. O Senhor nos chama para algo específico. Nós vemos que os discípulos, quando o Senhor os chamou da pesca e largaram tudo para seguir o Senhor, eles não voltaram à carnalidade, ao mundanismo, às paixões. Eles largaram tudo para viver uma vida no Espírito. É bom você trabalhar, fazer faculdade, não há nada de errado, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. O Senhor nos chama como cidadãos dos céus, embaixadores dos céus. E os discípulos não podiam se misturar àquela doutrina dos fariseus. Você que está aí, amados, numa cidade, guarde-se da doutrina dos fariseus. Não pense que a religião vai te salvar, que ir uma vez por semana na igreja lá, naquele sistema religioso, vai te salvar. Isso é a doutrina dos fariseus, que momentos religiosos nos salvam. Não, o Senhor quer que nós andemos com ele todos os dias. O fermento do fariseu é a religião dos homens. O fermento de Herodes é o mundanismo misturado com a fachada de cristianismo. É esses crentes mornos que o Senhor disse que vai vomitar. É esses crentes que não temem a Deus, que escondem pecado e que usam de todos os meios e ainda se dizem cristãos. Vamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Vamos escapar do fermento dos fariseus e de Herodes. Vamos ser cristãos que realmente creem que Jesus já ressuscitou, já somos abençoados. Vamos nos lembrar que o Senhor nos deu 12 cestos cheios, que significa os 12 meses dos anos, né? Vamos crer que já somos mais que abençoados. Não vamos ficar aí correndo atrás da bênção. Em nome de